Bom dia, família Smart, sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos live sensacional aí com a nossa mentorada Raquel Ordônio. Foram 3 arrematações aí em menos de um mês, mais 5 arrematações no intervalo aí de 2 meses. Resultado fantástico. Já compartilha essa live, clica no aviãozinho aqui, manda para um parente, para um amigo, um conhecido, para arrematar em conjunto, que o resultado é muito melhor. Então, a galera reclamando aí de concorrência, de dificuldade de arrematar. Ela fez 5 arrematações aí no intervalo aí de menos de 2 meses. E 3 apartamentos todos desocupados. Olá. Bom dia, Raquel, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. É Raquel Ordônio, tá certo a pronúncia? Isso, tá certo. Qual é a origem aí do sobrenome? É espanhol. Espanhol, massa. Legal demais. Galera, hoje estamos recebendo aqui a Raquel, mentorada Smart. Resultados fantásticos aí, tá com 5 arrematações em menos de 2 meses. No último mês ela fez 3 arrematações. Raquel, conta um pouquinho aí da sua história. Quem é a Raquel? Como você entrou nesse mercado de leilão de imóvel? Já vi que você arrematou já nos Estados Unidos, aí, então tem uma experiênciazinha, né? Sim. Bem, eu sou uma entusiasta de imóveis, né? Eu sempre gostei, eu sempre quis comprar imóveis porque eu venho de uma família mais simples, a gente sempre pensa que imóvel é uma garantia, e é realmente, né? E daí começou em 2012, na crise dos Estados Unidos, eu e o meu marido olhamos assim, vimos que tinham imóveis muito baratos nos Estados Unidos, assim, valores muito baixos. O dólar estava 1,80. Você estava morando nos Estados Unidos ou no Brasil? Estava aqui, não falava inglês, não falava nada. Aí nós entramos, na época não tinha Instagram, não tinha nada, entramos e fomos procurar corretores nos Estados Unidos. E encontramos um que falava português, que era brasileiro, e que nos ajudou. Só que, na época, nós compramos esse imóvel e nós não sabíamos se tinha dado certo. Porque, assim, ele mandou os documentos, a gente assinou. Falei, bem, se deu certo, deu. Se não deu, a gente não conta pra ninguém, né? Tá certo. Vamos deixar pra nós aqui. E, depois de alguns meses, nós fomos pra lá, tomamos posse do imóvel. O imóvel estava lá. Assim, só que daí nós tivemos que fazer um Tax ID lá, ele fez tudo pra gente na época. E daí nós tomamos posse do imóvel e eu tenho esse imóvel até hoje. Esse imóvel, na época nós arrematamos por $32 mil, eu gastei 18 reformando e hoje esse imóvel vale 240. E ele tá lá, ele gera renda mensal e tá lá. Tá alocado. Que legal. E daí depois... E não tinha experiência nenhuma, nada ali. Vou comprar lá fora e arriscou. A loucura, nós nem sabíamos onde ficava a cidade. Eu olhei, coloquei no mapa, olha, ele fica ali, tá, legal, tem praia. Assim, loucura. Mas deu certo. Enquanto aqui no Brasil a galera fica com o maior medo de arrematar fora da sua cidade, e aí para você fronteira não é problema, né? Nos Estados Unidos. E o meu marido foi não, vamos. Daí depois a gente ficou assim, um pra cara do outro, assim, tipo, será? Não. Depois que foi, vamos, mas olha, deu certo. Tá. Aí eu fiquei um período sem arrematar, né? Porque assim, a gente não tinha esse conhecimento que vocês da Smart nos dão. Tipo, fazer alavancagem, nós não tínhamos esse conhecimento. Aí, em 2016, eu achei um imóvel na minha cidade, eu sou de Maringá. Eu achei um imóvel muito bom que estava indo a leilão de uma construtora que tinha falido. Eram 3 apartamentos que estavam vazios, a construtora não conseguiu pagar o banco, era Banco Itaú. E eu estava morando nos Estados Unidos nessa época e eu arrematei de lá aqui, esse imóvel. Arrematei na época, era do Banco Itaú e eles davam 10% de desconto daí para você arrematar à vista. Arrematei à vista, um imóvel muito bom, vazio. E nós nos mudamos para esse imóvel, porque naquela época eu me apaixonava pelos imóveis. Eu comprava o imóvel e ia morar no imóvel.
e nós arrematamos esse imóvel e depois de um tempo eu arrematei também um outro em Curitiba, também extrajudicial. E daí esse eu arrematei em 12 parcelas do Banco Bradesco. E ele estava... Esse aí, ele dizia que estava ocupado, mas daí eu já tive um... Falei, eu vou ligar lá, né? Liguei, falaram, não, ele está desocupado. Nós arrematamos e eu vendi esse imóvel 7 meses depois. Foi assim, e tivemos uma lucratividade boa nesse imóvel também. Aí, com esses 2 imóveis, que esse primeiro imóvel que eu arrematei aqui em Maringá e esse outro de Curitiba, eu peguei os 2 e comprei esse apartamento que eu tô aqui hoje. Que era assim, era o que a gente queria, no lugar que a gente queria, e eles deram uma lucratividade bem boa. Só que daí, eu falei, eu vou trabalhar com isso, vou fazer isso. Só que eu não achei as ferramentas na época, porque eu não sabia de leilões que, assim, de locais que você conseguia agregar os leilões que tinham tal, e eu acabei não arrematando mais. E ficou, e passou o tempo. Aí o meu marido, que gosta muito de ouvir podcast, encontrou vocês no podcast e começou a ouvir. Ele encontrou vocês, ele falou, Raquel, achei. Volta lá, vai ser mentorada, porque eles alavancam e tal. Eu falei, nossa, como que funciona isso? Aí eu comecei a assistir as lives de vocês, comecei a entrar na internet, ver tudo, e eu já comecei a arrematar, sem ser mentorado. Falei, não, eu vou aqui, vou arrematar esse aqui e tal. E depois disso, eu entrei como mentorada da turma 18. Então, como eu sou advogada, então eu tenho facilidade com documentos, eu sei, eu consigo ler os editais, eu trabalhava com contratos antigamente. Então, assim, essa questão de você ler edital, ler contrato, para mim, isso eu leio quantos precisar, porque a gente tem o conhecimento de saber o que ler. Você não vai ler tudo, né? Então, nisso, você consegue ir aprimorando. E nessa, com o conhecimento que vocês foram nos passando, com a alavancagem, tudo, a gente foi indo para frente. E eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo o que fazer, o que pedir, o que solicitar, perdendo a vergonha, né? De ligar, olha, mas esse imóvel tá vazio? Não tá? Ah, o que você me diz dele? E tal. Então, sabe, é interessante isso que vocês nos dão esse conhecimento. E a turma também é fantástica, né? Porque a turma... Nossa, o que você tem de dúvida, eles te passam, eles te ajudam, eles te auxiliam. E a gente vai no embalo. No momento, eu estou arrematando apenas caixa, né? Porque surgiram essas oportunidades. Gente, relógio parado, gente, pelo amor de Deus. O imóvel está lá dando sopa, né? Arrematem. Assim, o que você tem que fazer? Você tem que dar uma olhada, entrar em contato com alguns corretores, entra na internet, ver os valores que estão pedindo. Aí você começa, né, a estudar como você vai chegar até ele, né? Eu, nesse caso, nesse último imóvel, eu entrei em contato com o corretor que já tinha me ajudado num outro imóvel. E daí eu falei assim, tem que falar com a síndica. Daí ele me passou os contatos, eu falei com ela. Não, tá vazio. Falei, então, bora lá. Legal, gostei. O teu início já mostra aí a coragem, né? A vontade de agir, não ficar acomodado, buscando só aquele imóvel na sua região, que é o que a gente fala, né? Você pode arrematar imóvel no Brasil inteiro, se você ficar restrito à sua localidade, as oportunidades serão bem pequenas e às vezes concorridas. Então, para você, isso aí não é barreira, que você já arrematou imóvel nos Estados Unidos, quando estava no Brasil, quando você estava nos Estados Unidos, você arrematou imóvel no Brasil. Exatamente. Então, eu falo, eu arrematei imóvel na minha cidade, mas eu não estava aqui, eu estava nos Estados Unidos. E até era muito engraçado que eram 3 imóveis, daí depois o vizinho veio falar comigo, ele falou, nossa, quando a gente viu participando lá do leilão um endereço dos Estados Unidos, a gente falou, nossa, tem americano investindo aqui. Eu falei, não, era eu mesma. Então, assim, você não tem... Obviamente que nessa época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje com vocês, que vocês estão nos passando. Por exemplo, eu não fui ver se tinham alguma restrição na matrícula, essas coisas eu não fui ver. Eu confesso, eu fui meio que no embalo. Eu fui lá, olhei, tá tudo certo, acreditei em tudo que estava escrito lá no edital do leiloeiro e bora lá.
Hoje em dia, a gente já toma mais cuidado, porque vocês nos deram essa base, a gente entra se tiver algum processo, a gente vê em relação a condomínio, se tem dívida de condomínio, se a dívida vai ficar com a gente, se não vai ficar com a gente, mas isso é muito simples. Se você arrematar, se você começar com o extrajudicial, é muito simples, porque ele é rápido, o extrajudicial. Eu falo, a diferença do extrajudicial com o judicial, na minha opinião, é que assim, se você for certeiro, ele é mais rápido. Muito. Ele vai te dar um lucro menor. Teve um aí que a gente vendeu e comprou e vendeu em 3 meses. Então, esse agora que eu arrematei, eu levei 3 dias para tomar posse, 3 dias por conta que o corretor não conseguia ir lá antes. Porque se eu quisesse tomar posse no dia, estava tudo certo. Então, até agora, esses que eu arrematei extrajudicial, eu dei uma olhada na matrícula, porque assim, o que a gente faz? Primeiro, você tem que estabelecer um nicho. Como eu estou começando, né? Que você olha e fala, não, eu estou começando. Então, eu estabeleci nicho desses apartamentos mais simples, que, na minha opinião, eles têm uma rotatividade maior, porque é a primeira casa da pessoa. Exato. Aí, esses apartamentos mais simples, eles são novos. Aí, a hora que eu olho a matrícula, na matrícula a gente já tem um feeling se a pessoa está morando lá ou não. Por quê? Porque quando ela compra o imóvel, normalmente ela financia, inclusive, a entrada. Aí, normalmente, você lê lá na matrícula tal, a pessoa comprou. Aí, a hora que foi feita o condomínio, a convenção do condomínio, normalmente, quando você vê que a consolidação foi logo após, você pode... grande chance da pessoa nem ter entrado no imóvel, sabe? Então, isso já acende um alerta. Opa, eu acho que está vazio. Comprou, arrependeu e parou de pagar rápido ali, às vezes. Ou então ela não conseguiu pagar, né? Ela não conseguiu terminar de pagar e parou de pagar, e daí o imóvel continua com a construtora, mas já tinha sido alienado para a Caixa, então daí fica entre a construtora e a Caixa vai e faz o leilão posterior, né? Então é nisso, a gente tem que ficar de olho nesses leilões Caixa, que a Caixa é uma mãe. A Caixa, 5% de entrada, gente, pelo amor de Deus, 5% de entrada. Assim, você tem que ter contato daí com o pessoal, os corretores Caixa, né? Eu tenho um aqui muito bom, que é meu amigo. Falo, olha, eu mando o documento para ele. Até ontem eu encontrei com ele. Não, porque a hora que você manda, você já mandou lá para o registrador. Eu falei, aqui, a gente agiliza, né? Porque tempo é dinheiro, né? Então, quando a Caixa, às vezes a Caixa solicita algum documento, eu já estou com tudo pronto, já mandei para a Caixa. Então, você tem que... Mas isso tudo você vai aprendendo na prática, né? Com a vida. Porque se você não fizer isso, você não vai aprender. Você vai ficar sempre na esperança de arrematar um imóvel com uma lucratividade muito alta e você vai ficar na teoria e você não vai para a prática. Então, se você mesclar... Você consegue. Daqui a pouco a gente está conseguindo uns peixes grandes. Por enquanto a gente está nos pequenininhos. O ótimo é que você já tinha aí a vontade de atuar e agora juntou com o conhecimento aí, com a alavancagem, com todo o material disponível no mercado. Então junta a vontade com a fome de comer. Aí é fantástico. Porque tem gente que tem vontade, mas não tem um conhecimento. E aquele cara tem um conhecimento, mas é um cara que não está motivado, não está com vontade de fazer. Você está com os dois ali, aliados aí no propósito. E eu cheguei no propósito de só fazer isso. Então eu fico 8 horas por dia só em leilão. Garimpando, vendo matrícula, falando com o corretor. Eu não fico 8 horas na garimpagem, não, você fica algumas horas na garimpagem. Tem dia que você não garimpa, porque tem dia que você tem que falar com o corretor, tem dia que você tem que falar com o pedreiro que está lá colocando piso no outro apartamento, porque assim, porque agora esses apartamentos que eu arrematei, um deles apenas já foi registrado, porque faz muito pouco tempo. Mas enquanto isso, eu já estava pintando, vendo os corretores para comprar, para fazer a avaliação, para colocar à venda. Então, tudo isso gera você precisa de tempo. Não adianta você entrar nesse mundo e falar que, mas é que eu vou achar um tempo. Então, se você não achar esse tempo, você não vai conseguir, né? É dedicação. Então, é isso que a gente está fazendo. Então, eu fico em casa.
Eu falo, o meu marido, ele brinca que ele fala que eu sou a mulher que mais gasta no universo, né? Porque ele chega, eu comprei um imóvel. Mas aí é investimento, né? Não é nem gasto. Com certeza, com certeza. Não me dê bolsa, me dê um tijolo. Me dê um tijolo. E assim a gente vai construindo e vai alavancando o patrimônio, porque nós queremos, o que nós queremos? Nós queremos uma tranquilidade para o futuro, né? E isso é uma forma de você gerar riqueza para a sua família e patrimônio e segurança, né? Porque como a liquidez ela não é muito rápida, ela não é muito grande, você se protege, né? Você se protege. Agora caiu a Selic, gente, bora arrematar, caiu a Selic. Caiu a Selic, subiu o valor do Minha Casa Minha Vida. Gente, daqui a pouco esses prédios estão tudo subindo, porque subiu Minha Casa Minha Vida, o teto, sobe o valor venal de tudo. Então, bora lá. Exato. Entre em contato com os corretores, sabe? E vai para frente. Todas as dicas de vocês, tá? Vocês e os mentorados. Massa demais. Você começou lá atrás, né? Fez a arrematação nos Estados Unidos, depois fez no Brasil, aí ficou um tempo aí afastado e voltou agora. Dessas recentes, você falou para mim que fez 5 nos últimos 2 meses. Comenta um pouquinho dela. Parece que você começou com um terreno, depois pegou apartamento. Não, na verdade, eu comecei com um apartamento em venda direta online. Isso, venda direta online. Esse apartamento foi no Rio Grande do Sul também. Ele já está à venda. Você é do Sul e, por enquanto, está olhando só imóveis no Sul, né? Não necessariamente. Mas acontece que o Rio Grande do Sul, ele tem bastante opção. E o interessante do Rio Grande do Sul, ó, dica, gente, o Rio Grande do Sul, eles não ficam, em relação ao ITBI, você não tem que brigar. Eles já vão direto, pelo menos nas cidades todas que eu arrematei, no Rio, todas, mas que a gente sabe do Rio Grande do Sul, o ITBI é de acordo com o valor que você arrematou do bem, entende? Você não mesmo tem que... no leilão, isso é judicial, mesmo no leilão. Então, legal, assim, o Rio Grande do Sul é legal nisso, né? Mas, por exemplo, aí foi no Rio Grande do Sul, que ele está lá. Eu nem fui para lá também, gente. Não, eu encontrei um corretor, Caixa, que ele mora perto e ele já vendeu mais. Você é do Paraná, né? Eu sou do Paraná. Ah, legal. Ele vendeu mais de 20 arrematando tudo imóveis. No outro estado, né? Isso, ele já vendeu mais de 20 imóveis nesse condomínio. Então, assim, ele conhece muito bem o condomínio. Inclusive, ele tinha chave desse apartamento. Olha que loucura. Ele tinha chave. E daí ele foi e tomou posse e ele está tomando conta de tudo. Aí, depois disso, eu fui e arrematei 2 terrenos em Cidade Gaúcha, aqui no Paraná. É uma cidade, não é próximo, mas não é longe daqui. Que é esse corretor amigo meu, que é o corretor Caixa, que está me ajudando com todos os documentos aqui, que é o meu correspondente Caixa. Ele, um sábado de manhã, ele falou, dá uma olhada nesses terrenos. Estava em venda online. Então, a gente tinha pouco tempo, porque ele tinha entrado no dia anterior e tinha pouco tempo para analisar. Eu entrei aqui, comecei a analisar, vi que estava tudo certinho. Eram 2 terrenos, um de 1.800 metros, outro de 2.200 metros. De condomínio ou... Não, rua, cidade. Aí eu analisei e falei, bem, era de uma construtora que pegou empréstimo da Caixa, não purgou, não pagou e foi para... E estava já com a Caixa, tá, desde 2019, esses terrenos. Aí entrei no Google Maps, olhei tudo, falei, gente, não tem ninguém morando aparentemente, porque aqui de março de 2023, né, vai que tem alguém morando, uso capião, uma invasão, alguma coisa. Não tem. Falei, eu vou tem a comprar construção, isso. não, era só o terreno só mesmo, o terreno, né? Só o terreno. Aí vimos que tinha casas em volta, eram 2 terrenos, eu falei, vou participar desses 2 terrenos. Aí fiz o cálculo, daí o valor que dizia na escritura, que era o valor de avaliação, era 190 e 170. Lá em 2015. Falei, bem, mesmo sendo um terreno numa cidade pequena, tudo, no mínimo tá valendo igual. No mínimo, se você pensar, não valorizou nada, tá igual. Tá. Não, mas não tem isso, né? Imóvel sempre valoriza, né? Valoriza. Lógico que terreno, às vezes você vai demorar mais, né, para negociar, porque é algo diferente. Eu acho que terreno valoriza bobear mais do que apartamento, né? Mais que apartamento. É uma cidade pequena, mas vamos embora. Aí coloquei o meu stop, falei, bem,
o terreno, o meu stop vai ser 50 mil. Vai ser 50 mil, porque ele está 170, aí todos os emolumentos, tudo que eu vou gastar vai ser 50 mil, porque era à vista. Falei, vai ser 50 mil. Aí eu comecei a dar lance, era venda online, comecei a dar lance nos 2 terrenos, na hora que chegou lá pelas 6 da tarde. E começou com quanto? Começou em 12 mil. Nossa. 12 mil um, 9 mil outro. E daí eu falei, vou começar. E fui. Só que o meu o meu lance era sempre, não sei o quê, 250. E era tudo de 1.000 em 1.000. O limite era até 50 mil, né? Não, o meu limite era 50 mil. Aí, a hora que a pessoa deu 49 alguma coisa, 49.800. Aí eu fui dar o meu incremento de 1.000, deu 50.250. Falei, bem, cheguei no meu limite. Acabou. E o outro terreno, eu também estava dando lance, só que o outro terreno já estava em 50 alguma coisa, eu tinha dado 46, parei de brigar no outro terreno. Só fui nesse. Ok. A hora que acabou, falei, ganhei, né? O terreno é meu. Aí fui ver na caixa, já tinha colocado aqui qual era a caixa que eu ia fazer o contrato, fui lá, já conheço a gerente, você já vai ficando conhecido, né? Ah, você comprou outra coisa? Ah, comprei. Toda semana você chega lá pegar um documento. Aí fui, eles falaram, olha, tá aqui os documentos, tal, leva no cartório, comecei a fazer todo o trâmite. Uma semana depois, a Caixa entrou em contato comigo, olha, você estava em segundo lugar naquele segundo terreno e você agora é a proposta vencedora. Eu, ai... Falei, que bom, mas que ruim, eu não estava contando em tirar. Você não estava esperando, né? Não estava esperando gastar 96 mil assim. Quando né? as coisas boas acontecem, a gente não está preparado. Eu não estava preparada. Eu olhei para o meu marido e falei, olha, era uma sexta-feira. Falei, vamos lá, vamos pegar o carro, vamos lá para Cidade Gaúcha ver isso aqui. Porque cidade pequena as coisas não funcionam muito rapidamente, igual cidade grande. Pegamos o carro e fomos. Aí vimos o terreno, era muito bom. E está com ruas... com as ruas que estão sendo asfaltadas. Falei, gente, isso aqui vai valer uma grana. Já vai valorizar. Já vai valorizar. Né? Aí eu fiquei com esses 2 terrenos à vista. Então eles já estão lá. E daí esses outros apartamentos que eu peguei numa cidade aqui, Arapongas. Peguei também, comprei em licitação, segundo leilão de licitação, né? Comprei vazio, já tomei posse. E já sei de vários outros lá que estão indo a leilão, porque daí o que é o legal, gente? O legal, a hora que você faz contato com o zelador, tal, eles te passam informações privilegiadas. Assim, nada contra a lei, mas ele te passa, olha, aquele apartamento ali, ó, parece que vai a leilão. Só que, na verdade, eles não sabem qual é o leiloeiro, eles não sabem chegar a como fazer isso tudo. E nós sabemos. Nós temos o Smart App, tem lá esses leilões da Caixa. Você só digita o nome da cidade, você vai achar. Então é isso. E agora esse outro apartamento lá em Porto Alegre, que foram 3 dias para tomar posse, né? Rapidíssimo. Que é o que a síndica me deu a dica. E assim seguimos. Voltando aí aos terrenos, né? Esses terrenos lá estão desocupados, né? Que você falou, visitou. A intenção você é vender o terreno do jeito que está, construir, fazer alguma coisa? Então, na verdade, no momento, a minha intenção é registrar. Vamos registrar. Isso. Registro primeiro, mas eu vou ter que estudar a diretriz da cidade, ver qual que é o tamanho. E é terreno bem grande aí, né? Você falou 1.800 metros quadrados, Sim, eu falei que agora você pode dizer que eu sou dona de metade de Cidade Gaúcha, porque, gente, 2 terrenos dentro da cidade, um de 1.800, outro de 2.200, um do lado do outro. Falei, gente, eu sou dona... Eu falei, eu tô me sentindo na minha cidade, que era interior de São Paulo. Falava, olha, sabe, fulano é dono de toda essa quadra. Sou eu agora, olha só. É dona do quarteirão inteiro. Quarteirão inteiro. E é o quarteirão inteiro, porque um deles, ele tem saída para a avenida e vira o quarteirão e dá até metade do quarteirão. E o outro é o quarteirão inteiro do outro lado. Então, assim, nossa, tá batendo um sol aqui, deixa eu sair daqui. Assim, é muito interessante. E a gente vai galgando e vai aprendendo. E é isso que a gente está fazendo. Aprendendo na prática e aprendendo com vocês, principalmente. Show! Aí desses apartamentos, né? 3 imóveis,
3 apartamentos aí em menos de um mês, né? Sim, Basicamente, foi um todos mês. Deu um mês. desocupados. Essa informação que estava desocupado você já obteve antes do leilão ou você teve depois? Obtive antes do leilão. Antes do leilão, na verdade, o de Arapongas, eu nem entrei em contato. Porque a hora que eu li a matrícula, eu tinha certeza que ele estava desocupado. Certeza absoluta. Certeza absoluta, ele estava desocupado. Aí, o de Passo Fundo eu também não sabia. Mas o de Passo Fundo, o que eu fiz? Entrei no... Não sei como que eu fiz, que assim tem coisa que... Entrei no Google, achei o telefone da pessoa que era o proprietário, o alienante. Entrei, vi o telefone dele e mandei um WhatsApp. Falei, você é o fulano de tal? Falei, me diz uma coisa, você mora no apartamento tal? Ele falou assim, não, eu nunca morei lá. Eu falei assim, então você quer dizer que está desocupado? Ele falou, tá. Eu falei, muito obrigada. Pá, arrematei. Esse foi o de Passo Fundo. E esse outro aí de Porto Alegre, a síndica deu a dica que estava vazio e eu arrematei também, com reloginho parado, gente, lá dando de sopa. Graça, né? Dando sopa. Você vai... Gente, é maravilhoso. Você chega e faz, pá, você venceu. É seu o apartamento. Então, assim, é muito prazeroso você conseguir algo, assim, com o seu esforço, com o seu trabalho. Porque, assim, eu gosto muito disso, eu acho muito simples. Aí eu tenho vários amigos que poderiam ser investidores, que são investidores. E daí eu cheguei até ontem, eu fui num amigo nosso, daí eu falei, tal apartamento aqui que eu arrematei, tal. Daí ele olhou para mim e falou, nossa, mas isso é muito difícil. Eu falei, não é, assim, assado. Ele, não, eu prefiro continuar como médico. Eu falei, ser médico que é difícil, eu arrematar apartamento, qualquer um arremata. Eu falei, não, fico louco e atrás desses documentos. Então, assim, é um nicho que muita gente tem aquela crença limitante, ela tem medo. Ai, mas sempre tem alguém que fala que o filho do tio, do primo, do sobrinho comprou alguma coisa e nunca tomou posse. Gente, não, tá errado. Então, Fez ele alguma comprou. coisa errada também, né? Não, muita coisa errada. Ou então, de repente, sei lá, comprou uma nua propriedade, né? A gente não sabe, mas, assim, a gente tem que ir estudando sempre, aprimorando, né? E seguir na luta. Que, como eu digo, eu começo com os pequenos, vai chegar um momento que vai vir uma barbada, né? Você olha, nossa, um apartamento que vale 2 milhões, ou que comprei por 200, 300. Vai ter isso. E para a hora que chegar esse apartamento, eu já vou estar preparada. Porque eu já vou saber os trâmites todos. Eu não vou ficar ansiosa, ficar com medo de apertar o botãozinho lá. Exato. Então, isso que a gente tem que... A oportunidade só aparece para quem está ali preparado, né? Aguardando. Exatamente. Até eu falo que eu virei a chata do leilão, né? Porque, assim, todo lugar que eu vou, eu falo de leilão. As pessoas, não, mas ó, veja bem, ó, isso aqui. Daí, até eu falei pro meu marido, falei, o bom, sabe o que é? Que agora eu tô no grupo lá, que o povo só fala de leilão, eu tenho com quem falar, né? Porque eu só falava de leilão, ninguém falava comigo. Me achavam louca, né? Não, ela é louca, ela fica aí comprando esses negócios. Encontrou na comunidade, né? Encontrei a minha comunidade, gente. Antes eu já falava de leilão, mas não tinha com quem falar, agora eu tenho. Então, assim, a gente se fala, a gente conversa, a gente tira dúvidas. Eu tenho também um primo meu que ele é tabelião no estado de São Paulo, então quando eu tenho dúvida de alguma coisa, porque antes de entrar para a comunidade, eu não sabia qual era o trâmite da alienação fiduciária. Eu não sabia que quem mandava a intimação, a comunicação, era o cartório. Eu não tinha esse conhecimento, né? Eu não sabia. Isso que eu sou advogada, mas você não aprende, gente, direito imobiliário na faculdade. Não, você não aprende as minúcias. Tinha uma pergunta aqui falando, você é advogada, provavelmente já favoreceu, mas o cara que é advogado, ele não aprende isso. Então, provavelmente, quem já atua com leilão sabe mais de leilão do que um advogado que não é da área, né? Você pode ter certeza disso. Antes eu trabalhava com contrato e depois eu trabalhava com responsabilidade civil do médico. Ou seja, muito fora. Eu não sabia. Eu nunca tive direito imobiliário na faculdade. Você não tem. Você tem, assim, detalhes. Mas o advogado, o que ele vira? Ele vira um grande pesquisador. Então, você não pode ter medo de se atualizar, de pesquisar,
né, de se informar. Eu não tenho aquele receio de falar, eu não sei. Muita coisa eu não sei. A maioria das coisas eu não sei. Mas eu vou atrás. E não tenho vergonha de perguntar também, não sendo, né? Porque a gente sabe que os mentores estão aqui com o expertise deles para nos auxiliar, para nos ajudar. E, obviamente, o que eu sei, quando alguém me pergunta, eu passo também, né? Eu passo esse conhecimento. Mas muita gente fica preocupada em relação aos leilões da Caixa, porque o leilão ele tem o primeiro e o segundo leilão, que é leilão, e depois ele vai para licitação. Na licitação, daí tem, às vezes, primeiro leilão, segundo leilão. Aí, a licitação, você já fica mais tranquilo, porque o condomínio e o IPTU é da Caixa. Mas leia antes o edital. Então, é isso que eu falo. Gente, o edital é a regra do jogo. Não tenha preguiça de ler. Se você perder de ler o edital, você acaba arrematando algo com menos segurança. E você, às vezes, tem que pagar o preço, né? Então, leiam o edital. E a questão dos leilões, primeiro e segundo leilão, legal, é bom também. Mas então eu não arremato porque eu tenho que pagar a dívida do condomínio. Liga lá e vê se está devendo. Às vezes, a síndica não vai te falar, o síndico não vai falar, mas o porteiro conta. Gente, o porteiro conta tudo. Porteiro conta tudo, ele conta... Então, assim, porteiro, parece que é um cara carente que adora conversar, né? Adora conversar. Então, assim, você liga lá com jeito, tal, a pessoa vai te contar, sabe? Então, não tenham receio, né? E outra coisa, se a pessoa te tratar mal, você desliga o telefone, é como se nada tivesse acontecido. Não conheço a pessoa, ela nunca vai me ver, sabe? Então, a gente não pode perder oportunidades por receio. Será que eu vou incomodar? Se incomodar, a pessoa vai te tratar mal, você vai desligar, acabou. Se não incomodar, ela vai te dar as informações necessárias e você vai lucrar com isso. É essa a ideia. Massa, a Raquel aí dando uma aula, né? Como que você se diferencia em leilão. Tem a informação que está no edital, está na matrícula, está visível para todo mundo, mas não é isso que é o diferencial. O diferencial é a informação que não está clara, que está oculta, que você tem que correr atrás. É essa informação, diga entre aspas, privilegiada, que vai te diferenciar. Você vai ter acesso à informação que a maioria dos outros arrematantes não tem e vai te colocar em vantagem, aí, aliada à estratégia e a nichar. Ela está nichando aí numa área específica. Desses apartamentos, você pode pegar um caso aí para falar por quanto você comprou, quanto é o valor de mercado? Então, esse apartamento de Passo Fundo, que já está pronto para venda, eu comprei por 84 mil, tá? Por que eu escolhi Passo Fundo? Porque quando eu era adolescente, eu visitei Passo Fundo, eu vi que era uma cidade grande, uma cidade pujante. Mas, gente, você entra lá no Google, você vê como que é a cidade, né? Você vê se tem imóveis, como que gira a cidade. Você consegue tudo hoje em dia. Hoje é fácil. Aí a informação está nas nossas mãos. Eu vi que eu entrei daí no... Qual é a questão? Esses apartamentinhos sempre tem vários à venda. Então, você vai e pesquisa os que estão à venda. Eu pesquisei os que estavam à venda. Os que estão à venda nesse de Passo Fundo, ele varia o valor. Ele varia entre 160, 190. Aí, obviamente, você pede o valor que você quiser. Obviamente, tem uns lá por 200 e pouco, mas você pede o valor que você quiser. Agora, você vai vender? Não sei, né? Então, esse apartamento eu vi o valor venal. Aí, o nosso corretor, ele falou o seguinte, olha, vamos colocar 170, porque daí vai vir aqui o engenheiro da Caixa já vai avaliar esse apartamento, ele vai avaliar 180, mais ou menos, esse apartamento, aí a gente coloca 170, a pessoa que vier visitar a 170, quer dizer que ela até, às vezes, pode estar acima do teto dela, mas ela pode pensar em 170. Aí, na hora da venda, a gente baixa um pouquinho e ela acaba financiando 100%. Então, isso é uma possibilidade. Então, ele está a 170 à venda. A ideia é vender a 160, tá? E foi à vista ou financiado? Financiado, 5% só de entrada. Gente, é uma alegria. Quanto que você deu de entrada aí em valores reais absolutos? 4.250 de entrada. Então, olha só, o imóvel que vale 160, 170 ou até 180, dependendo, você comprou com 50% de desconto e deu 5%
20% de entrada, menos de 5 mil reais de entrada, e vai pagar Isso. prestações aí de valores bem baixos, e abaixo de R$ 1.000, muito O tranquilo, valor né? da prestação, eu não paguei nenhuma ainda, hein, gente? Ó, não paguei nenhuma porque foi registrado agora. A primeira prestação agora, semana que vem. Ela não chega a R$ 800. Então, assim, Massa, né? é uma prestação, porque ela até seria maior, mas daí a gente abriu conta na Caixa, ela diminui o valor, né? Então é 790, uma coisa assim, a prestação. Aí se você coloca em débito automático, diminui mais. Gente, Caixa é mamãe, a Caixa é nossa amiga, gente. Vai lá. Não é madrasta, não, ela é mãe. Aí, esse é o de Passo Fundo. E se você quiser também renda passiva nesse imóvel, você pode ter. Dá demais, dá grana, né? O valor paga a prestação aí com a renda passiva, né? O valor do aluguel lá nesse apartamento, ele gira em torno de 1.100. Se eu estou pagando uma prestação de 790, certo? E 790 é 1.100 o aluguel, eu consigo alugar, eu consigo pagar o valor da imobiliária de 10% e ainda sobra uns trocos. Dá o troco ainda aí, né? Massa. Então é isso, isso é interessante, porque eu vejo muitos amigos nossos aqui que compram apartamento. Ai, não, estou comprando apartamento para investir em renda passiva. Mas se ele compra apartamento para investir em renda passiva, financiado, e o aluguel é muito abaixo do valor que ele está pagando. Não, mas daqui 15 anos vai dar certo. Daqui 15 anos você pagou metade do apartamento já. Para mim não é investimento isso aí. Fantástico. Ó, só recapitulando aqui. O imóvel vale 170, 180, isso. Venda rápida 160, você comprou por 84, deu menos de 5 mil reais de entrada, está pagando 800 reais por mês. Aí a galera não paguei, pergunta, vou pagar. Vai pagar ainda. A galera pergunta, eu preciso ter muito dinheiro? Vamos ver só esse exemplo aqui, né? Não. Se você levar um ano para vender, que não vai levar, que vende rápido, já está desocupado, vai só dar uma pintura ali e já vai vender rápido. Não, já está tendo vou colocar que você leve um ano aí, né? Você deu 5 mil de entrada, vamos botar aí mais uns 5 mil para resolver todas as pendências, escritura, não sei o que lá, registro, e vai pagar aí R$ 1.000 por mês, menos de R$ 1.000, 800 reais, vamos botar aí que tu gasta R$ 10.000 de prestações em um ano. Então, com R$ 20.000, você faz todo o ciclo de ponta a ponta e você não precisa ter esses R$ 20.000 logo no ato. Precisa de ter ali a entrada e vai pagando a cada mês ali a prestação. Então, com pouco dinheiro, com menos de R$ 20.000, você faz uma operação que vai te dar aí uma lucratividade fantástica. Comprou aí por 84, vai vender por 160. Então, exatamente. Não precisa ter dinheiro. Tem que ter, claro que tem que ter um mínimo, né? Uma entrada. Sim, mas na verdade, o importante é o conhecimento, né? O que você tem que ver? Esse eu paguei 4 e pouco, daí com tudo, escritura, registro, tal, eu tenho tudo planilhado que nós temos, a calculadora, a planilha Smart, está tudo lá, você coloca tudo lá. Eu gastei num primeiro momento, nesses 3 meses, eu gastei 10.150. Porque o piso dele estava, como ele ficou 5 anos fechado, o piso levantou. Aí, esse nosso corretor já achou um azulejista. Esse azulejista, eu apenas comprei a argamassa, ele tirou o próprio piso e recolocou o próprio piso. Então, assim, eu gastei com reforma com ele, eu gastei R$ 1.600 com reforma, que eu paguei a argamassa e paguei o pedreiro. Aí, ele já deu uma pinturinha, assim, tal, mas ele falou, não, eu nem vou cobrar, porque essa tinta eu já tinha, eu já vou pôr para vender. Eu falei, fechou, né? Porque o corretor é o nosso, eu falo assim, o corretor é o nosso maior parceiro, né? Porque ele vai ganhar porcentagem sobre esse apartamento, né? Então, você tem que ter ele como parceiro. Não, às vezes a pessoa fala, mas eu vou ter que pagar o corretor. Gente, se você não pagar o corretor, você não vende. Pelo menos eu acho que você até vende, mas você demora mais, ou então você vai ter mais trabalho. Não, o corretor faz tudo para você, cada um no seu. Aí até um colega nosso, mas daí depois você vai ter que pagar imposto de renda. Eu falei, sim, mas eu fico muito feliz de pagar 15% do meu lucro. Quem está pagando imposto de renda é porque está ganhando, né? Isso que eu falei. Se eu não tiver lucro, quer dizer, daí eu não pago imposto de renda. Então, o meu sonho é pagar muito imposto de renda. Eles, nossa, você vê pelo outro lado, e sim, eu não estou dando dinheiro para o governo, eu não estou dando dinheiro, eu estou mostrando o meu lucro, aferindo o lucro, estou pagando. Mas isso tudo é legal? Sim, está tudo dentro da lei, está tudo certinho. Então, assim, você acaba
as pessoas têm esse receio e tem aquelas coisas, eu não vou gastar com pagar imposto, mas se não gastar pagar imposto, então você não. Então não é o seu nicho, né? Então, tudo você paga imposto, se você pagar certinho, você vai ter um lucro e você vai escalando, vai escalando. Chega um momento que você vai acabar comprando os imóveis com a própria rotatividade dos outros. É essa a ideia, né? E trabalhar sempre. É a bola de neve, né? Uma bola de neve aí do bem, né? Sim, bola de neve do bem. Tu falou aqui que é importante, né? Fazer parceria. Ninguém é grande sozinho. Se você tentar fazer sozinho, vai ter dificuldade. É muito importante o corretor, na análise anterior, ele conhece a localidade, então ele vai te dar uma informação que você não acha na internet, de algo que ele já vivencia ali no dia a dia. Ele conhece. Teve um aí que você falou que ele já vendeu 20 imóveis ali no mesmo condomínio. Sim, então o cara domina aquilo ali. Ele sabe a característica do empreendimento, né? Imóvel, especialista naquele imóvel, porque todo imóvel tem um corretor especialista. Não adianta você pegar esses apartamentos de 40 e poucos metros e dar para o corretor que vende casa em condomínio. Ele não vai nem ter interesse, né? Ele não vai, porque não é o nicho dele. Ele vai falar, não vende, difícil. Então você tem que achar aquele que tem interesse, que sabe conversar com esse tipo de público, porque cada tipo de imóvel é um público diferente. Você sabe disso, né? Vocês trabalham com vários públicos, né? Então, cada tipo de imóvel é um público diferente. O que serve para mim pode não servir para você, mas sempre vai ter um nicho. Sempre vai ter o público para aquele imóvel, para aquele local, né? Você assim, você não usa ônibus, você não utiliza ônibus, mas o público daquele apartamento utiliza. Então tem que ver se tem ônibus perto, se tem escola perto. Então é isso, a gente faz essa busca é fácil pela internet. Não é nada difícil, você acha um corretor parceiro e segue o bonde. E vamos embora. Fantástico aí, vários ensinamentos aí. Quando você começou, qual foi a sua primeira dificuldade que você identificou assim e que depois você viu que não era nada daquilo, que você superou rápido, que a gente começa sempre tem um receio ali, né? Então, eu falo, né? Quando eu comecei no leilão lá atrás, eu me preocupava com a questão da ocupação, né? Achava que seria muito difícil de ocupar, que o cara ia sair, ia destruir tudo, e depois, hoje, eu até, quando eu penso isso, eu até fico rindo, né? Pô, como é que eu imaginava isso? Né? Um negócio tão tranquilo, né? Então, eu, na verdade, aqueles primeiros imóveis que eu comprei lá atrás, a minha preocupação era realmente a ocupação, né? Era ocupação, você não sabe, daí a gente que é advogado, você fica pensando, cabeça de juiz, vai que ele demora, né? É tudo aquilo. Mas eu sabia que a gente consegue entrar com uma emissão e vai embora. Mas a minha preocupação lá atrás era porque, na época, eu não tinha o conhecimento que vocês nos passaram da alavancagem. A minha preocupação era sempre ter o dinheiro inteiro. E é complexo você ter o dinheiro inteiro, né? Porque, assim, você descapitaliza. Não é todo mundo que tem dinheiro, né? O seu dinheiro sempre... você, às vezes, sobra um pouco, outro, às vezes, não sobra. Então, o difícil era ter o dinheiro inteiro. Então, aí agora, a minha preocupação era realmente nessa fase do desenrolar da matrícula, né? Porque você não tem conhecimento de quanto demora cada etapa, né? E porque das outras vezes que eu comprava para mim. Então, se demorasse 3 meses, 4 meses, 5 meses, não havia problema. Agora eu quero já desenrolar o mais rápido possível para a gente já conseguir vender e conseguir girar o dinheiro. Então, a minha preocupação é isso. Seria o tempo de demora entre o lance e o registro, né? Mas eu vi aqui, assim, aqui a Caixa ela está demorando 1 mês, pelo menos aqui comigo. 1 mês do momento que você solicita o financiamento até você assinar o documento. Aqui está demorando 1 mês. E desse 1 mês, daí depois vai para registro. O registro demora mais ou menos 1 mês. Está dando em torno de 2 meses. E nesse ínterim, você já está com o imóvel, né? Então, era essa a preocupação do tempo, né? Então, agora, já não tenho mais. Já estou ciente do que acontece. Obviamente, Bradesco, eu não sei agora como que é o tempo, Itaú, porque, assim, eu ainda não arrematei, né? Mas isso tudo a gente vai
vai vendo de acordo com o aprendizado, né? Na prática, né? E o que a gente tem dúvida, a gente pergunta. E vamos embora. Exato. O importante é o que você está falando, é o tempo, né? Tentar fazer as atividades o mais rápido possível, já tomar posse rápido, começar a reforma para poder regularizar rápido e vender rápido. Exatamente. Cada mês ali que você demora a vender ali vai corroendo a lucratividade. Então, esses extrajudiciais que você se especializou, né? Poderia ser judicial que demora um pouco mais, é mais burocrático por envolver justiça. O extrajudicial é tudo mais rápido, né? Tudo mais tranquilo ali, não tem justiça, é tudo. Você já se especializou em identificar o imóvel desocupado, aí você já quebra a parte da desocupação aí, né? Que atrasa pouco, eu lembro, né? não, isso aqui está desocupado. Isso aqui. É que o que acontece? O Minha Casa Minha Vida, normalmente a pessoa compra em parcelas a entrada. Então, ela compra em 20 vezes na MRV a entrada, ou na MRV, ou na tenda, ou nessas construtoras. Aí ela compra parcela, compra a entrada parcelada, aí ela tem o financiamento, só que ela tem que viver. Às vezes acontece algum imprevisto na vida dela e ela não consegue pagar uma parcela. A hora que ela não consegue pagar uma parcela, a hora que é constituído o condomínio, ela não pode tomar posse, porque a MRV não deixa. Então, e daí a vida dela já se transformou numa bola de neve. É difícil a pessoa conseguir esse valor que não estava, né? Ela não estava contando com esse valor. Então, normalmente, quando tem a consolidação da propriedade logo após a abertura do condomínio, a convenção de condomínio, normalmente a pessoa nem tomou posse. Você pode dar uma verificada nisso. Então, você olha, não tomou posse. Esse último apartamento, não esse último, o penúltimo que eu peguei, ele estava até sem piso ainda, né? Porque a construtora entregava sem piso. Então, assim, são apartamentos zero, né? E você pega, dá uma ajeitadinha e isso se transforma o quê? No sonho de alguém. Então, é interessante. Você faz o bem. Você sempre acaba fazendo o bem, né? Porque se você compra esse apartamento, o pessoal, às vezes, mas você não tem pena de comprar esse tipo de apartamento? Eu falei, não, porque se eu não comprar, outra pessoa vai comprar, né? Eu acho que eu estou fazendo o bem, porque a pessoa que comprar esse meu apartamento, ela vai comprar o apartamento todo arrumadinho, com a escritura toda certa. É o sonho da vida dela. Então a gente está realizando sonhos, não é? É isso aí. Exato. E a galera gosta muito de colocar o arrematante como malvadão, não. Capitalista selvagem. A galera não entende, a galera só olha o lado ali do que o cara está comprando de alguém que perdeu. Mas o banco que financia, ele tem que ter o dinheiro de volta. Se ele não tiver esse dinheiro de volta através do leilão, ele vai financiar o próximo com juros muito altos. Exatamente. E a pessoa pobre, simples, que não tem condições de comprar, vai pagar mais caro se a conta não fechar. Exatamente. Então é necessário o arrematante na ponta ali para comprar, para a engrenagem girar. Que senão o próximo imóvel que o banco for vender, ele vai cobrar um juro muito mais alto para cobrar o prejuízo que ele teve no outro que não vendeu. Exatamente. Então essa galera que vive no mundo de fada aí, é o malvadão, é o capitalista selvagem, tem que entender que senão a conta não fecha. Exato. Mesma coisa no judicial, né? Que tem ação judicial lá, trabalhista. O cara está sem receber há 15 anos e a ação está se arrastando na justiça. Está o arrematante ali para dar liquidez para que a sentença seja efetivamente executada. Então tem uma galera aí que vive no mundo dos sonhos, não sei de onde, que não entende o todo, né? Não, o mundo dos sonhos, infelizmente ou felizmente, não existe, né? A gente acaba... Na verdade, nós como arrematadores, nós somos facilitadores daqueles que não têm essa coragem, ou daqueles que não têm essa expertise, ou que não têm a viabilidade financeira para fazer isso, mas você consegue com pouco. Eu vi uma live de vocês com, eu não me lembro o nome dele, ele era mentorado, agora ele é especialista, ele dá cursos, ele era enfermeiro. Gente, a live dele é fantástica de como ele começou. Né? Ele comprou lá numa cidadezinha, não sabia nada e de repente ele viu que ele ganhou naquele imóvel o salário de um ano inteiro. Então, é fantástico. Então são experiências de vida. Você não precisa querer arrematar a casa do Cafu, que está lá por 20 e tantos milhões. Gente, vamos cotizar isso aí. Você não precisa arrematar a casa dele. Mas se você for de
de montinho em montinho, você vive tranquilamente, né? E faz o bem para as pessoas também. Massa! Agora, voltando lá, né, a importância do arrematante, o arrematante, além de fazer a engrenagem girar, ele movimenta a economia. Na hora que você compra um imóvel que estava parado, estagnado, dinheiro preso, você coloca dinheiro na mão do banco, o banco empresta para alguém, você contrata um pintor para pintar, esse pintor recebe, vai na padaria, compra lá, então está girando a economia, é algo que é bom para o sistema como um todo. Você pretende atuar também em judicial ou vai ficar só no extrajudicial mesmo? Eu até pretendo, mas ao mesmo tempo que eu pretendo, me dá uma preguiça, né? Eu não sei, porque a gente que é advogado, porque quando você não é advogado, você não tem, você conhece algo assim um pouco menos rápido, você não coloca, você não coloca empecilhos no que não existe. A gente que é advogado, você fica pensando, mas e se? Mas eu pretendo sim, tá? Eu pretendo, mas por enquanto está surgindo tanta oportunidade extrajudicial que a hora que eu for achar uma judicial, pode ser até que eu não tenha mais capital para isso. Porque chega um momento que eu falo que o arrematante, ele acaba sempre sem capital, né? Até o meu marido esses dias, não sei o quê, vamos viajar, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou comprar mais um apartamentinho. Não, eu tenho mais, isso aí eu prefiro comprar num apartamento. Vamos viajar. Não, eu quero mais uma entrada de apartamento. Então, você acaba colocando, deixando o seu valor empenhado, né, o seu capital empenhado, e você acaba, daí, às vezes, focando numa área só. Eu acredito que eu vou acabar sempre no extrajudicial. Eu acredito. Pode ser que o judicial também queira. Tá dando tão certo aí, porque não tem por que sair, né? Exatamente, porque time que tá ganhando não se mexe, né? Exato. O Rafael entrou aí ao vivo. O Rafael tem alguma pergunta aí para Raquel? Bom dia, Pé. Bom dia, Raquel. Parabéns pela mentoria, Raquel, pelas arrematações que tem feito. Raquel, minha dúvida é o seguinte, eu arrematei no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, um apartamento, também foi na mesma modalidade dos 5% da Caixa e tal. Ela está ocupada, mas só que para mim a Caixa demorando um pouco para fazer a parte a parte dos trâmites da Caixa, que é abertura de conta e assim por diante, demorando mais de um mês. Do teu demorou muito tempo ou foi rápido? A parte da Caixa econômica. Olha, o meu foi rápido. Eu demorei em um mês. Eu estava assinando o contrato, né, com a Caixa de financiamento em um mês. Mas isso vai muito também da região, vai também do corretor Caixa, né, que está te ajudando. Então isso por exemplo, Rio de Janeiro, eu não conheço como que é o trâmite no Rio de Janeiro. Até nós temos um mentorado que é o César. O César é corretor lá. O César, eu acredito que o César seria mais indicado para te dar essa ajuda, porque essa ajuda não, né? Esse conhecimento, né? Porque eu do Rio de Janeiro eu não tenho. Acho que vai de correspondente para correspondente, né, PR? Acho que tem uma padronização da Caixa, né? Às vezes não demora mais, não demora menos. Isso, tem agência que é travada, que o cara lá não entende, é enrolado, então ele não sabe como é que é o operacional. Então depende muito de quem está fazendo esse meio de campo aí e da própria agência mesmo. Então, às vezes em um estado aí vai mais rápido, o outro vai mais demorado. Então não tem como ter essa certeza. É bom sempre fazer com um cara que já conhece, que já tem esse desenrolo ali do que tem que ser feito. Então facilita, né? Eu acho que agora esse mês vai resolver, se Deus quiser. Sim, cara. Parabéns aí pela arrematação, vai dar certo. Só lembrando que sou da turma 17, a primeira arrematação minha aqui. Parabéns aí, a turma 17 já está arrematando aí, né? O pessoal já colocando o conhecimento em prática, né? Muito bom. É verdade. Valeu, obrigado, hein? Foi um prazer. Prazer. Obrigado aí, um abraço aí. Abraço. Então, Rafael aí, mentorado da turma 17, participando ao vivo aí, já fez a arrematação lá no Rio de Janeiro. Raquel, finalizando aqui, agradecer aqui a sua participação fantástica aqui, várias sacadas, muita coisa interessante aí, né? De pegar a informação antes, de tentar identificar o imóvel já desocupado. Muito bom mesmo, gostei demais aqui, sensacional. Quem está aqui ao vivo aqui também, com certeza, gostou demais. Queria agradecer e deixar aberto aqui para você fazer suas considerações finais.
Olha, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que a Smart, ela é fantástica porque vocês estão o tempo todo nos auxiliando. Não é um curso que você pega e compra as aulas gravadas. Ou assim, direcionado, não, porque tem cursos que você compra, até eu tinha comprado um outro curso também. Esse curso, como a mentora era advogada, ela falava, não, você precisa de um advogado, você precisa de um advogado. Gente, eu sou advogada, você não precisa de advogado. Você não precisa ser advogado. Você precisa ter o conhecimento, mas você não precisa ser advogado, né? O advogado entra pouquíssimas etapas, né? E é muito importante se manter atualizado, estudando, né? E hoje em dia, com tudo online, você consegue verificar assim, a vida pregressa da pessoa, você consegue online. Então, sigam todo o fluxo que a Smart nos passa, todo o checklist, faz o checklist que, se você não fizer uma excelente arrematação, você, mesmo assim, você vai ainda oferir algum tipo de lucro, nem que seja lucro no conhecimento, né? Eu falo que é importante a gente ter o conhecimento, e daí, a hora que você vai tendo conhecimento, você vai arrematando, você vai fazendo tudo de acordo com o que vocês estão nos auxiliando, você se torna autoridade. Você se tornando autoridade, você pode até, de repente, auxiliar outras pessoas, você pode trabalhar só com isso. Tem vários mentorados que já partiram para essa área, né? Então, é muito importante seguir o fluxo, seguir o estudo e bora arrematar. Fantástico aí, história de vida fantástica. Raquel, muito obrigado mesmo. Fica com Deus, tenha um ótimo dia e obrigado à família Smart aí também, tenham todos um ótimo dia. Um abraço muito a todos. obrigada. Abraço. Até mais, galera. Até mais, tchau, tchau.